E eu, pessoas, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um anime que talvez vocês não estivessem esperando eu comentar, mas saiu um episódio dele e aconteceram umas coisas que me deixaram meio preocupadas. E é basicamente Summertime Render. Eu cheguei a pincelar um pouco dele num vídeo, mas eu vou dar uma falada assim bem rápida aqui sobre o que é ele e o que está me preocupando pelo que eu tô vendo, porque ele tinha tudo pra ser bem da hora. Nós temos vários animes super divertidos saindo, mas animes na pegada dele tem pouco rolando. Então, assim, acho que tem ele rolando na pegada dele, que não seja continuação de alguma coisa. Então, assim, me deixa muito preocupado que ele possa estar desandando, e eu vou explicar aqui o porquê. Mas enfim, eu sou a Arissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something, bora de Summertime. O que acontece nesse Summertime? Basicamente, a gente tem um cara, ele não volta pra ilha onde ele morava há muito tempo. A família dele morreu, então ele não tem as melhores memórias ever ali, mas o cara que tinha duas meninas adotou ele. E aí, a irmã mais velha das duas meninas morreu, que é a Usho. E aparentemente eles se gostavam, então eu não entendi por que ele ficava fugindo da Usho se eles se gostavam, que era bem óbvio que tinha um rolo ali. E a Mio gosta dele, só pra deixar, assim, o triângulo amoroso montado. Mas a Usho morreu. E aí ele tá voltando pro funeral, ele fala com a Mio e tudo mais, só que tá um clima estranho na cidade. Aí tá lá no funeral, triste e tal, e alguém mete um flash. Eu fiquei assim, quem é que tá tirando selfie com o morto? Porque já teve várias polêmicas dessas na internet, né? Gente tirando selfie, fazendo TikTok no caixão. Pessoal, limites? Não temos. Mas ok, é por isso que o povo odeia influencer, senhoras e senhores. Não é o lugar pra ficar tirando fotinha, certo? Aí ele olha assim, não acha que foi. E aí, do nada, o amigo dele, o brotherzão dele, chega lá e fala assim: amigo, rolou algo estranho na morte da sua meia-irmã namorada louca aí. Porque eles não têm relação nenhuma, mas assim, eles viviam juntos, então deviam ser como irmãos, mas na verdade eles se gostavam. Segue o baile. E aí ele ficou assim, como assim? Ah, a gente deu afogamento porque não tinha como não ser afogamento. A gente viu ela tava sozinha na água salvando uma criancinha e ela afogou. Mas tinha umas marcas de mão no pescoço dela. Então, assim, a menos que ela tenha saído baixando assim, estrangulando, algo está errado. Algo de errado não está certo. Então, assim, aí a gente fica assim, já temos um caso de assassinato. E já tava assim na sinopse meio estranha, meio louca, e eu fiquei assim, ah, maravilhoso. Vamos ter caos e ódio rodando pelo esse anime. Só que o negócio foi meio além do que eu pensava, porque tem um quê sobrenatural. Basicamente, nessa ilha tem uma lenda sobre sombras. As sombras seriam literalmente uma cópia de você, é um clone. Ele surge do nada, e se você for morto por uma sombra, o resto da sua família vai também. Tipo, a sombra não quieta enquanto não matar todo mundo da casa. Mas enquanto o anime rola, essas sombras são reais. A gente vai ver que a sombra da Miu tá solta, tá louca pra matar ela. O motivo de, no primeiro episódio, ela cair na água é porque cortaram os breques dela, só que, tipo assim, a bicicleta dela não bateu em lugar nenhum, literalmente caiu na água e não fez nada, ela sabe nadar. Então ela voltou assim pra ciminha e boa. Mas temos essa. Então, assim, essa sombra tá tentando matar a Mio e o protagonista, o Shinpei, fica sonhando com a Usho e ela falando, cuide da Mio, cuide da Mio, cuide da Mio. E aí, é isso que ele tá tentando fazer, mas pra isso eles têm que entender o que são as sombras e como eles podem lutar com elas, porque não tem como eles saberem quem que é sombra e quem não é. Aí vamos chegar no problema, o último episódio. Ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim, porque deu tudo pra desandar. Teve muita informação e muita brisa adicionada no episódio só. O anime tava rodando num ritmo bom, e de repente, pá, tacaram um monte de informação. Fazia um episódio que tinha chegado a Usho. Mas ela não tava morta? A sombra dela. Pois é. A sombra dela aparentemente saiu, assim, da água no cais e ficou assim, onde eu tô? Em vez de voltar pra casa, porque ela tem todas as memórias da Usho, não lembra que é uma sombra. Então pra ela é a Usho. Cara, ela simplesmente fica ali, na praia um tempão, até que uns dias depois o Shinpei acha ela. Achei estranho. Eu achei muito estranho. Mas ok, achei um baita furo, porque ela tava tão crente que ela era a Usho, porque assim, ela vai sair correndo lá, falar com todo mundo e todo mundo vai cair duro. Não, ela ficou lá até o Shinpei trombar com ela. Ela bugou lá na praia. Isso fez com que eu suspeitasse ela no início, mas no último episódio faz com que a gente não pense tanto assim. Lembrando que vai rolar uns spoilers, né? Tipo, meio tarde pra falar isso. Mas eu tô comentando um episódio que tá saindo, temos spoilers. Mas aí, basicamente, eles se encontram. A gente vê que pela personalidade da Usho, totalmente ela já teria ido lá na casa fazer a Wei e ela não foi. Não entendi por quê, mas beleza. Aí a gente tá no festival, a Usho tá lá, o que já é informação demais, porque a Usho não bate nada, tipo, com o que eu imaginei dela, com o que eu, tipo assim, baseado no design dela, eu não imaginava que ela tivesse aquela personalidade. Normalmente eu acho engraçado personagens daquele jeito, mas não bateu com o que eu tava imaginando dela, então eu ainda tava me recuperando do choque. Aí o anime avança pro episódio seguinte e, de repente,
repente, temos um caos rolando. Aparentemente, eu tinha na minha cabeça que o Shinpei era uma sombra e não sabia. Porque, tipo, tentaram clonar ele, alguém falou, ah, aquele já. E aí eu não entendi que ele já tinha sido clonado, porque na linha temporal que isso aconteceu, ele não deveria ter sido clonado ainda. Então eu não entendi porque não deu pra clonar ele naquele momento, ou se clonaram ele no funeral. Pra mim, no funeral, quem tinha sido clonado era a Mio, certo? Não, mas pensando bem, não faz sentido, porque os breaks da bicicleta estavam cortados. Então, realmente, o Shinpei foi clonado no funeral. Mas beleza. O clone do Shinpei tava rodando e ninguém tinha trombado com ele ainda. Agora trombamos com ele. Ou seja, já tem um clone do Shinpei. Eu jurava que ele era um sombra e não sabia. Principalmente depois que a Ushio surgiu sendo uma sombra. Eu fiquei assim, nossa, acabou com todas as minhas teorias. Beleza. Aí temos um clone do Shinpei, o clone da Ushio, que acha que é a Ushio de verdade, soltos. E aí, esses dois estão onde? Lá falando com a Mio e com os amigos do Shinpei. E o Shinpei tá onde? Com o braço sendo quebrado pela Mio sombra. Eu fiquei assim, meu Deus, caos. Só que aí o Shinpei uma hora chega no final da escada, né? A gente tem uma mulher caçando sombra na ilha. A gente até agora não sabe nada sobre ela. A gente viu ela, a gente vê o Shinpei trombando com os peitos dela e a gente viu ela morta 2 vezes e foi isso. Então assim, a gente não sabe nada sobre ela. O episódio acabou sem falar muito. Mas basicamente ela tá lá caçando essas sombras. Então assim, ela tava lá de novo e de novo a gente sai com zero informação dela. E de bônus, o Shinpei finalmente consegue escapar lá das sombras, ele sobe a escada, e aí todas as sombras estão em forma de sombra mesmo, elas não estão mais assumindo a aparência das pessoas, elas estão realmente umas coisonas assim, sem forma, dá pra ver vagamente figuras humanas, mas eles são mais altos, e as mãos são meio deformadas, e aí literalmente chega um bicho louco lá que fala que é o pai das sombras. E aí, tipo, tem uma mãe também, mas a gente não entendi, papai, mamãe e filhinhos, o que tá acontecendo? Aí eu já brisou alto demais um pouco, assim, pra minha pessoa, mas eu fiquei assim, ok. Aí do nada eles começam um ritual onde eles vão matar todo mundo ali, e já tá todo mundo quase morto, meio que tá faltando a Mio e o Shinpei, basicamente. Aí eles pegam a Mio e aparentemente, já deu contagem de corpos do Shinpei, a gente pode deixar assistindo. Porque se eles matarem o Shinpei rebobina. Aí ele impede de acontecer, eles já se tocaram disso de alguma forma. As sombras conseguem catar todas as suas memórias. Então, assim, não sei se é direto, não sei se eles têm acessamentos às suas memórias mesmo, mas eles conseguem. Então o Shinpei clone já tinha pego as memórias do Shinpei quando eles estavam lá quebrando o braço dele e tal, tranquilaço. E já sabia que ele provavelmente podia rebobinar, porque as memórias dele estavam meio estranhas. Então eles largam ele vivo. Ele fica assistindo o pai sombra, vendo as sombrinhas matarem todo mundo. E aí eu fiquei assim, tá acontecendo? Aí eu fiquei perdida, eu fiquei assim, então tá, mas interessante. Eu ainda tava me recuperando do fato de ter uma Ushio sombra sem memória. Eu acho que a gente primeiro tinha que ter trabalhado essa zona, explicado tudo, ajeitado a confusão, aí o pai sombra surgia do nada e destruía tudo. Eu acho que a gente já devia saber o que a caçadora tava fazendo ali. Tipo, a gente tem umas incógnitas muito fundamentais ali atrás e de repente a gente já tá com todo mundo morto, entendeu? Foi muito rápido pra minha pessoa, mas ok. Aí a gente olha pra cima, tem uma mãe sombra surgindo, só que o pai sombra realmente parece um pai sombra. A mãe sombra é uma Loli. E aí eu olhei aquilo e fiquei assim, quem? O pai sombra fica assim, ele olha pro Shinpei e fala, você tá com o olho da mãe e tá perdida há muito tempo. E aí, tipo assim, os olhos não são nem da mesma cor. Tipo, os olhos do Shinpei tem uma diferença de tom básica, mas os olhos da mãe são vermelhos e os deles são azuis, então, tipo, o olho dela se adaptou, coisinha dele pra ficar discreto. E ninguém reparou que, tipo assim, mesmo se você tem uma heterocromia onde são 2 tons, assim, tipo, da mesma cor, sei lá, é castanho, mas são 2 castanhas diferentes, se a pessoa olhar bem pra você, ela vai ver. Como que as pessoas estão sempre com ele e não repararam isso, tipo? Porque ele reparou um dia no espelho, então, tipo, já, pra mim, já pegou. Mas eu fiquei assim, só um tomzinho do olho, não vou encher o saco por causa disso. Mas, tipo assim, vocês entenderam que tá começando a abrir uns buraquinhos na trama, que ali tá começando a me incomodar. Aí do lado tem uma Loli louca com o olho só lá em cima e ela é a mãe. E o sombra pai é um sombra mesmo. E as sombras crianças mataram todo mundo. Aí o desenho do chão vira, tipo, uma sombra gigante. E aí o Shinpei vai embora, assim, ele leva, porque vai rebobinar. E aí ainda de bônus, porque eles não adicionaram informação suficiente de uma vez só, né? De bônus, a gente descobre que toda vez que o Shinpei rebobina, que tava meio estranho. Porque cada vez ele acordava um pouquinho mais pra frente. Eu fiquei assim, eles estão poupando a gente de ver ele batendo nos peitos da caçadora toda vez, né? Não. Toda vez que ele acorda, ele rebobina um pouquinho mais pra frente. E chegou um ponto, tipo, por exemplo, a Mio cai no pier das primeiras vezes. Na última vez que ele acordou, ele impediu a Mio de cair. E aí quem cai é ele. Não fez também muito sentido fisicamente, mas beleza, ele não tava tão perto da borda assim pra ele cair, mas ele caiu. Então quem cai é ele. E ele não pode mais criar uma realidade onde nem ele nem a Mio caia, ou onde a Mio volte a cair. Porque ele rebobina a partir do momento que eles estão voltando pra casa depois dele cair no pier. Ele não pode mais tirar o pier da história. Faz diferença? Não, é só ele caindo do pier. Mas, tipo, isso quer dizer que em breve ele não vai poder mais, por exemplo, salvar o segurança, que foi não é segurança, é um policial mesmo. Foi um dos primeiros
que foi morto ali depois que ele chegou na ilha, que a gente viu pelo menos. Então assim, ele vai tendo menos margem pra salvar as pessoas e daqui a pouco ele já vai chegar no ponto onde as pessoas mais próximas a ele vão correr perigo. Então assim, detalhe, a gente não sabe quem é Sombra não, tá? Porque tipo assim, a Sombra não precisa ter matado o original, porque o Shinpei e o Shinpei Sombra estavam coexistindo, a Miu Miu Sombra também. Logo, a gente nunca sabe se tá falando com Sombra ou não e eles não têm como distinguir. Porque se o Sombra tiver encostado no original, ele vai ter pego as memórias. Então realmente não tem como distinguir. Tipo, isso tudo já daria muita coisa pra gente funfar e a gente ainda tem toda aquela formação de mãe, pai, sombra, lolha louca, que eu fiquei assim, cara, ou isso vai ficar muito bom, ou isso desanda a partir daqui. Isso me deixou muito preocupado, porque eu tava botando muitas fichas nesse anime. Então assim, se você não viu Summertime Render e tomou uns leves spoilers aqui, eu recomendo conferir, que tá divertido, mas eu tô muito preocupada com os próximos episódios. Será que o negócio desanda ou será que o negócio vai dar bom? Pra mim, tá cheirando que vai desandar. Eu espero que eu esteja muito errada. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!